De 2014 até 2022, eu trabalhei no Banco Santander. Então eu era funcionário de uma empresa. Sempre quis empreender e aí em 2022 eu saí do banco para empreender. A minha mãe, ela vendia marmitex lá na praia, ela mora lá na praia, uma praia aqui de São Paulo, Praia Grande. Ela mora lá e da casa dela ela vendia marmitex através do iFood, através de WhatsApp. Mas minha mãe era muito da cozinha, então não vendia tanto quanto daria para vender. E eu vendo aquilo, falei, caramba, se a gente se juntar, eu faço o lado mais voltado para marketing e vendas e administração, ela foca na cozinha, a gente vai que vai. Então eu fiz isso. E dito e feito, deu bom, deu bem bom. E ao longo do tempo em que eu fiquei empreendendo com a minha mãe, hoje eu já não, nós não estamos mais fazendo isso tão juntos. Eu ainda cuido de algumas coisas para ela, mas eu fui focar em outras coisas e ela quis diminuir o ritmo, ela quis desacelerar. Então, hoje ela ainda vende, mas numa quantidade menor, e eu tenho meu outro negócio, né? Mas por que eu tô falando disso, galera? Porque durante o período em que eu estive ali focado com a minha mãe nesse negócio de marmitex, a gente foi de um faturamento diário, para vocês terem ideia. Quando ela estava sozinha, ela faturava algo como 80, às vezes R$ 100 por dia, mais ou menos, para um faturamento diário de R$ 1.000, tá? Durante um período ali. Às vezes 1.200, às vezes 1.300. Mas para eu chegar nesses 1.300, eu mergulhei no mercado de delivery, fui estudar o mercado de delivery que nem um maluco, cara. Eu fiquei estudando o mercado, tudo que era coisa sobre o mercado de delivery, eu estudava, eu acompanhava, eu lia, eu ia em eventos. Eu mergulhei nesse mundo que nem um louco de delivery, de restaurante, etc, né? E uma das coisas que eu aprendi nesse processo, e que é o que eu vou te ensinar hoje, é que em qualquer negócio, se você focar em um número, você tem que escolher um número e focar só naquele número. Todo o restante dá certo. Calma que eu já vou explicar melhor, tá? Eu já vou explicar, vamos lá. Eu vou usar o mercado de delivery como exemplo, tá? Para vocês terem ideia. Cada mercado, cada setor tem seus números, seus indicadores. Números importantes que o empresário tem que estar de olho. Beleza? No setor do delivery, por exemplo, alguns deles são CMV. Eu já vou te explicar o que é, mas é um dos indicadores, o CMV. Margem de contribuição, ticket médio, porcentagem da taxa de entrega. Cara, dentre o tempo de entrega também é um indicador que o empresário desse ramo tem que estar de olho. E outras coisas mais, né? Tem vários númerozinhos ali. Faturamento diário, faturamento. O que mais? Margem de lucro final, etc. Tá, gente? Cada negócio tem seus números, né? O que geralmente as pessoas fazem? E talvez seja o que você está fazendo, inclusive. Eles vão aprendendo e descobrem esses números todos aqui e ficam de olho um pouquinho em cada um, né? Então o cara vai lá e olha, ó, deixa eu ver, por exemplo, ó, outro número. A quantidade de marmitas vendidas por dia, mais um número. Ou a quantidade de pedidos vendidos por dia, é outro número. Porque às vezes, qual que é a diferença entre pedidos e marmitas, por exemplo? Às vezes em um pedido sai 3 marmitas. Tem 3 pessoas juntas numa casa, elas pedem, é um pedido, só que tem 3 marmitas aqui. Então você pode olhar quantas marmitas você vendeu no dia, aí você pega, nesse pedido foi 3, nesse outro foi 2, nesse outro foi 5, nesse outro foi 1. E sei lá, no final do dia você vendeu 50 marmitas em 25, 26 pedidos, por exemplo. Você pode olhar para esse número, você pode olhar para a quantidade de pedidos, você pode olhar como é que está o tempo de entrega, e o cara fica meio que trabalhando, olhando para esses números todos, não é? Ó, o tempo de entrega tá assim, ó. O ticket médio, que é a... O que é o ticket médio? Vou explicar. Supondo que o cara... E o ticket médio existe não só no delivery, tá? A maioria dos... Na verdade, em qualquer negócio existe ticket médio, mas no delivery, por exemplo. Eu fecho o dia ali e vejo que fiz 30 pedidos. E faturei R$ 1.000. Então você pega R$ 1.000, divide por 30 pedidos, vai dar o número 33. Significa que a média de cada pedido,
O preço que o cliente pagou foi R$ 33. Esse é o ticket médio. Ah, a câmera descarregou. Olha, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu preciso concluir esse raciocínio. A minha câmera descarregou. Então eu vou colocar alguma imagem aí na tela. Vocês prestem atenção. Ou melhor, não. Preciso estar no vídeo para explicar melhor. Eu vou carregar e depois eu volto. Não, eu não vou aguentar esperar porque eu tava num flow de pensamento. Eu simplesmente passei para a câmera aqui do notebook para eu concluir o vídeo, tá? Então assim, ó, aí o cara tem todos esses indicadores e geralmente ele fica olhando um pouquinho cada um. Deixa eu ver quantos pedidos eu fiz, quantas marmitas eu vendi, quanto foi o ticket médio, quanto foi o CMV. Vocês querem saber o que é CMV? Bom, vou explicar, vai. Não que vá mudar muita coisa aqui, porque isso faz parte mais do delivery, mas basicamente o CMV é o custo de cada pedido. O custo de cada marmita, para ser mais exato, tá? Então, se um delivery vende, por exemplo, marmitex de bife acebolado com arroz, feijão e salada, o dono do restaurante ou do delivery precisa ter uma ficha técnica daquele prato, que é basicamente uma ficha mostrando exatamente quanto ele gasta de bife em cada marmita dessa, quanto ele gasta de cebola, quanto ele gasta de arroz, feijão, salada, tempero, tudo que envolve a produção daquela marmita, né? Então o CMV, ele, para um negócio de comida ser saudável, o ideal é que o CMV seja até estourando 40%, estourando. Mas para ser bom mesmo, tem que ser 30, abaixo de 30%, tá? E se for abaixo de 25%, aí você está cobrando provavelmente muito caro. Então você tem que deixar nessa margem ali, para ser saudável. Tudo isso, o cara fica olhando. Qual que é o problema disso? Não só em delivery, restaurante, mas em qualquer negócio. É que quando você olha para todos esses números, você fica desfocado. E o negócio parece que não vai. Tanto é que eu fiquei com a minha mãe nesse negócio, Recanto Dali, que era o nome, ainda existe o Recanto Dali. Inclusive, se você estiver na Praia Grande, na região ali do Vila Caiçara, Jardim Real, peça Marmitex no Recanto Dali, no iFood. Marmitex Recanto Dali. Bom demais. Mas basicamente, gente, o problema de ficar olhando esses números, e é o que eu fazia no começo, quando eu estava aprendendo, é que parecia que o negócio não andava. Então, antes de eu chegar nesses números que eu falei para vocês, de vender às vezes R$ 1.000, R$ 1.200 por dia, a gente ficou um bom tempo patinando ali nos 200, 300, 250, às vezes batia uns 400. E aí, quando eu descobri essa técnica, o negócio foi. Eu aprendi que você tem que escolher um número. Escolha um número no seu negócio, fique obcecado por esse número e todos os outros números vão se ajeitar. Então, por exemplo, eu citei para vocês que o ideal é que o CMV seja 30%. Uma coisa que eu não citei, mas vou citar, é que o ideal, por exemplo, do ticket médio é que ele seja acima dos R$ 30. Se o ticket médio estiver abaixo disso, não tá bom. O negócio vai degringolar. A quantidade de pedidos, o ideal é que seja 30. O tempo de entrega, o ideal é que seja até 24 minutos. Cada número, ele tem um ideal, tá? E se você fica tentando arrumar todos, nenhum se arruma. Mas se você escolher um deles e focar só nele, todos os outros vão chegar nesse ideal. É impressionante, galera. E isso acontece em qualquer negócio. Hoje, meu negócio é uma escola de inglês online. E eu escolhi um número que agora tem a ver com o meu novo negócio para eu focar nele e todos os outros números se ajeitam. Então escolha um número, fique obcecado por ele, que a coisa decola. Essa era a dica que eu queria dar para vocês, é uma dica que vale muito ouro. Eu vou contar o que eu escolhi na época, tá? Na época eu decidi escolher o ticket médio. Decidi focar que o ticket médio teria que se manter acima dos R$ 30. Eu passei a olhar só para aquilo e trabalhava focado só naquilo. Ticket médio R$ 30, ticket médio R$ 30. E ao focar naquilo, todos os outros acompanharam. É bizarro, mas é verdade. Tá? Eu poderia ter escolhido algum outro. Ah, tá importante sobre isso? O que acontece? É muito importante que você entenda do seu setor ao ponto de que você escolha um número
que de fato vá puxar os outros. Se eu escolhesse, por exemplo, focar, sei lá, cara, deixa eu pensar. Ah, não sei, mas assim, dentre todos os números que eu falei pra vocês, talvez tenha um ou outro que se eu focasse nele, não daria tanto, não daria o resultado esperado. Não iria puxar os outros. Eu sabia que se eu focasse no ticket médio, naturalmente, por exemplo, a gente vendia muito através do iFood. A plataforma, quando ela vê que um restaurante está se mantendo acima dos R$ 30, ela começa a mostrar a loja para mais clientes, porque entende que é uma loja saudável. Porque ela consegue atingir esse ticket médio mínimo, que pro iFood é bom quando você vende pedidos mais caros. Então eles incentivam divulgando mais. E até nos nossos clientes pessoais de WhatsApp, por algum motivo, aí vem até uma parte mais mística, tá? Uma parte, não mística, uma parte mais da lei da atração até. Cara, no iFood, beleza, tem uma lógica por trás. O iFood incentiva quando o ticket médio tá bom. Mas no WhatsApp, os clientes, aí não tem nada a ver. Mas por algum motivo de lei da atração, talvez, só de focar no ticket médio aumentava até a quantidade de pedidos no WhatsApp. Então é engraçado, cara. É uma coisa curiosa, mas que funciona. Então essa é a dica que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Beleza, galera? O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber, fiquei curioso. O número que eu escolhi no meu negócio atual é a quantidade de apresentações que eu tenho que fazer todo dia. Apresentações comerciais. Apresentação de 1 hora no Google Meet com o cliente. Eu tenho que agendar 4 apresentações. 4. Eu fico focado trabalhando em agendar essas 4 e as coisas vão acontecendo. Então escolha um número e fique obcecado por ele. Gostaram da dica? Comenta aí. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos. Ativa o sininho das notificações. Para quem chegou aqui de paraquedas, eu sou o Caio Martiniano. Esse aqui é o meu canal no qual eu falo sobre negócios e mentalidade. Vem me acompanhar, você vai gostar. Maratona os vídeos aí. E é isso, gente. Falou!